Eu quero convidá-los a, por favor, abrirem a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1. Nós leremos a partir do verso 6. E faremos a leitura até o verso de número 10. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao verso 10. Onde a palavra do Senhor diz assim: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Oremos. Ó Senhor, é tão bom, Pai, poder estar na Tua presença, e muito especialmente, ó Pai, lendo a Tua palavra, que traz a Tua vontade, a Tua orientação, a Tua graça para a nossa vida. E nós te pedimos que o Senhor venha, através do Teu Espírito, nos dar entendimento, e venha, através da Tua palavra, ó Pai, pastorear-nos, orientar-nos, fazer aquela obra que somente o Senhor pode fazê-la. Obrigado pela vida de cada um de nós. Ó Deus, nós nos achegamos diante do Senhor como estamos, necessitados sempre. Pois a Tua obra, apesar de perfeita em Cristo Jesus, está sendo aplicada na nossa vida. E pedimos que o Senhor continue esta obra agora, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos na sequência do estudo na primeira epístola, primeira carta de Pedro. E nós vimos até aqui, no capítulo 1, logo no seu início, que Pedro teve a sua vida transformada. E ele fala a respeito da sua experiência de uma vida transformada para que Deus o usasse como instrumento de pregação do Evangelho, como também como instrumento para pastorear e edificar a igreja do Senhor Jesus. Ele usa as suas cartas, além do seu ministério pastoral direto com as igrejas, ele usa as suas cartas como esse instrumento de pastoreio e orientação, sempre inspirado pelo Espírito de Deus. Nós vimos também que Pedro, quando ele envia essa carta para uma igreja que havia saído da sua morada inicial, que é chamada de igreja peregrina, forasteira, fora da sua casa, ela é uma igreja eleita, é uma igreja que foi edificada, e a sua edificação tem a ver com vidas humanas, com pessoas que foram tratadas por Deus, que foram escolhidas para viver na intimidade com o Senhor. E agora, nesse tratamento, Deus está santificando essas pessoas, separando-as, transformando-as para que elas estivessem cada vez mais dentro do propósito do Senhor. Esta igreja que, como diz Pedro, foi perdoada pelo Senhor. Um povo que, apesar de pecador, agora já vive na presença do Senhor por causa do sangue de Cristo perdoada, tendo esta convicção. E essa igreja abençoada, através da obra especial e salvadora de Deus, experimenta das consequências da bondade de Deus. Deus regenerou essa igreja, esse povo. Deus deu a essa igreja uma herança divina, uma herança que já, de uma certa forma, a igreja experimenta hoje, como aquela que
vivencia já as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre ela de uma forma completamente especial. Nós agora mesmo oramos agradecendo a Deus por algumas dessas bênçãos que Deus tem derramado sobre aqueles que são seus. Mas Pedro fala-nos de uma herança que tem a ver com a vida eterna. Algo que não se corrompe, não se destrói, não se perde, não caduca. E agora, nesse texto que nós acabamos de ler e que nós vamos estudar hoje, Pedro nos conduz a nos alegrar em qualquer situação da nossa vida, por causa da presença de Deus e a demonstração da graça de Deus nas nossas vidas e ao nosso redor, sempre. E esse é o nosso grande motivo de alegria, mas o principal deles é a salvação em Cristo Jesus. O tema que nós vamos tratar nesse texto é sobre a alegria da salvação. E a primeira coisa que nós vemos no texto é que esta alegria que nós devemos ter como povo de Deus, a sua fonte, é a obra perfeita de Deus, a própria ação de Deus a nosso favor. Observe bem o texto e acompanhe, por favor, no verso de número 6, quando o autor diz: nisso exultais. As palavras de Pedro aqui são muito significativas. Ele diz: olha, nestas coisas vocês devem ter uma alegria grandiosa, excessiva. Regozijem-se extremamente, exultem na presença do Senhor. Ele não está simplesmente dizendo: se alegrem. A expressão no original, ela dá a ideia de uma exultação não contida. Como se você pudesse, através de gritos incontidos, estar exaltando aquilo que Deus é e aqui aquilo que Deus fez a seu favor. As coisas que já foram mencionadas aí do verso 3 até o verso de número 5, que nós estudamos no nosso último estudo. Uma obra perfeita por Deus a nosso favor. Então Pedro chega e diz: olha, vocês devem se alegrar com isso. Vocês não têm que só se alegrar, mas vocês devem exultar, regozijar-se com extremeza, com grande intensidade. Esse pronome que nós encontramos aí, o nisso, está relacionado à experiência que é mencionada anteriormente. A obra da regeneração, que é a obra de Deus de gerar algo novo na vida daquele que está morto. E que nos dá um novo nascimento. O ato de Deus de nos regenerar e nos conduzir à salvação e à consequente herança eterna. Então ele diz: lembre-se sempre disso, e nisso se alegrem com abundância. O dom da salvação, irmãos, é a principal causa da nossa exultação. De uma exultação ou de uma alegria que tem a ver com adoração ao Senhor, que jamais pode ser esquecida ou diminuída diante de circunstâncias. Se formos olhar os textos, ou o texto de 1 Pedro, nós vamos ver que por 3 vezes ele vai encorajar a igreja forasteira que sofria perseguições a exultarem na presença de Deus, a terem uma alegria incontida nos seus corações. No capítulo 1, verso 6, que nós lemos agora, depois no capítulo 1, no verso de número 8, ele diz: a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Depois ele vai no capítulo 4, no verso 13, fazer mais uma vez o chamado à alegria cristã. Ele diz: pelo contrário, diante das dificuldades que os cristãos podem sofrer por causa da fé, ele diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando.
Mais uma vez, a ideia de alegria é de uma alegria grandiosa, porque a obra de Deus também é grandiosa. O cristão, segundo a orientação de Pedro aqui, ele deve, em todas as circunstâncias, manifestar a alegria. Só que a alegria não é uma coisa que nós temos naturalmente em nós. Sabe por quê, querido? A nossa queda, que vem de Adão e que foi imputada a nós, o pecado, ele traz como consequência para nós tristeza, angústias, enfermidades, dores, morte. Estas são as consequências do pecado. A ausência da comunhão com o Deus da vida, da esperança eterna. Mas a partir do momento em que nós somos atingidos pela graça de Deus, esse agir de Deus a nosso favor, nos regenerando, nos salvando, nos dando vida na intimidade com Ele, Ele vai colocar sobre nós o seu Santo Espírito. Ele nos coloca em Cristo e agora tendo o Espírito Santo e junto com o Espírito Santo na nossa vida, amados, nós temos o fruto do Espírito. E em Gálatas capítulo 5, no verso de número 22, depois do primeiro fruto do Espírito que é mencionado no texto, diz: e o fruto do Espírito é amor. O segundo é alegria. Alegria é proveniente da ação do Espírito na nossa vida, da imputação da graça de Deus sobre a nossa vida, de um dom que nós não temos naturalmente, porque não existe comunhão com Deus quando estamos em pecado e sem ter Deus no coração. Mas a partir do momento que temos Deus no coração, a partir do momento que o Espírito habita em nós, a partir do momento que Ele produz o fruto do Espírito na nossa vida, nós temos alegria. Essa alegria, ela é espiritual. E mais do que isso, ela é sobrenatural. Vai além do que podemos produzir para nós mesmos. Vamos entender a diferença de uma alegria natural de uma sobrenatural. De uma alegria humana e produzida pelo próprio homem e a alegria produzida pelo Espírito de Deus. A alegria produzida pelo homem, ela é passageira. Ela é momentânea. Ela passa. E muitas vezes a alegria que produzimos para nós, ela muitas vezes se torna algo pesado para nós. O pecado, por exemplo, ele dá a ideia de uma alegria momentânea. E logo depois é um peso de morte na alma. Mas você pode dizer, mas nem toda alegria que eu produzo na minha vida tem a ver com o pecado. Mas se não está santificado por Deus, não vai ser uma alegria que vai permanecer. Mas quando é de Deus e a partir do Espírito de Deus, é espiritual e é sobrenatural, é uma alegria que permanece. Essa alegria dada pelo Espírito Santo não é apenas uma felicidade momentânea, mas é uma alegria abundante e constante, pois sua fonte vem de um Deus suficiente que nos dá uma alegria e não tira essa alegria. Esse Deus é imutável e as suas promessas e os seus presentes espirituais para nós também não são retirados, porque está baseado nas suas promessas. E a palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus tem o Espírito e, consequentemente, frutos do Espírito. E uma das coisas que faz parte do fruto do Espírito é a alegria. E Deus nos concede. E isso permanece em nós, porque quem dá é aquele que dá e sustenta. Dá, nos supre e nos faz expressar essa alegria de maneira indizível. A expressão aqui é exultante. Eu não posso nem me conter por tamanha alegria que eu tenho dentro de mim.
quando eu começo a lembrar de tudo aquilo que Deus bondosamente tem feito por mim, apesar de quem eu sou, apesar de não merecer o que Deus tem concedido a mim. Um colega de ministério, um pastor já antigo e que gosto muito dele, da sua simplicidade, sempre que perguntamos para ele como o senhor está, ele sempre diz, muito melhor do que eu mereço. É uma frase que ele usa como comum nos seus lábios. Ele aprendeu a dizer isso, mas que para ele tem significado. E que deveria ter significado para nós. Porque a alegria, a graça que nós temos na nossa vida, sempre será extremamente maior do que aquilo que cada um de nós merece. Mas o texto, ele não está falando simplesmente dessa alegria nas coisas boas que Deus nos dá. Tranquilas e agradáveis que nós vivenciamos. Mas o texto também nos fala a respeito de uma alegria da salvação no meio das tribulações. Manter esta alegria no meio da adversidade. E é o que vem logo depois no texto. O texto diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário. E aí ele continua dizendo, sejais contristados por várias provações. Embora no presente por breve tempo. Você já pensou nessa frase? Embora no presente por breve tempo, se necessário. Existem muitas informações aí. Existem vários detalhes que, ao olharmos de início aqui no texto, dá uma ideia de, puxa vida, ele fala de uma alegria de tudo aquilo que Deus deu. Nisso exultais, nisso estejam sempre alegres com tudo aquilo que Deus lhe deu. Ele te regenerou, Ele perdoou os seus pecados, te deu salvação, Ele te deu uma herança que você já experimenta hoje e vai experimentar na eternidade. Mas agora Ele fala de provação, Ele fala de tribulação, Ele fala de dificuldades profundas. E Ele não fala de uma, mas Ele fala de várias. Ele fala de várias. Mas é importante que entendamos que Pedro, a intenção dele era trazer uma palavra de consolo aos crentes. E é isso que nós vamos ter que entender aqui. Esse período de sofrimento, diz Pedro, ele é breve. E ele é extremamente breve, queridos, se comparado com a eternidade na presença de Deus. Extremamente breve. A provação pelo sofrimento é necessária de acordo com o propósito de Deus. Deus sabe porque Ele coloca provações na nossa vida. Pedro acreditava firmemente na realidade da presença soberana de Deus na vida do seu povo. Ele não duvida em momento algum de que Deus está ali, mesmo nos momentos de sofrimento. E até nos leva a perceber que ele cria e desejava que aqueles irmãos, os quais recebiam essa carta, deveriam entender que Deus tinha propósito nisso. Não percam de vista a alegria com os sofrimentos. E logo depois ele diz, se necessário. Essa partícula, ela é de condição, ela é de condicionalidade. Se necessário. Essa expressão aponta para uma estratégia de Deus. Às vezes nós não compreendemos a estratégia de Deus e principalmente a execução da estratégia de Deus na nossa história. Nós não entendemos muitas vezes a estratégia de Deus na história de pessoas que nós amamos. Ou de quem quer que seja. Queridos, Deus não quer derrubar ou fazer o cristão falhar na fé e na adoração. Mas muito pelo contrário.
O que Deus deseja é levar-nos, os crentes em Cristo Jesus, a uma vida de valorização da graça e da providência de Deus que é maior do que as circunstâncias de adversidade que possam acontecer na nossa existência. E isso é uma das maneiras pelas quais Deus nos leva a compreender a sua graça, o valor da sua graça, a providência e o valor da providência divina. Quem julga a necessidade de haver provação nas nossas vidas não somos nós, é Deus. Mas quantas vezes nós já questionamos dentro do nosso coração: por quê? Qual a razão que Deus tem para certas adversidades, dificuldades, provações? Mas o texto diz que Deus tem propósito nisso. Ele diz: apesar de vocês, diz o texto, no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados. Parece um pouco incoerente. Estava lendo Calvino falar a respeito desse assunto. Ele diz: olha, a princípio, quando a gente olha para esse texto, a ideia é de incoerência. Deus fala de alegria através de Pedro, fala de toda a obra de Deus que traz alegria para nós, e logo depois diz: mas ele tem muitas tristezas para promover na vida de vocês. Várias provações. Parece inconsistente, incoerente. Contudo, quando Pedro diz que os cristãos devem se alegrar com grande júbilo, ao mesmo tempo que estão entristecidos, ele nos mostra como isso acontece. Queridos, os fiéis, os servos de Deus fiéis, eles experimentam a tristeza advinda dos males. Contudo, essa tristeza ela é tratada pela fé. Pela fé que Deus nos dá. Pela fé que Deus sustenta. E pela fé que Ele tem o propósito que aumente com as circunstâncias. A tristeza não impede a alegria cristã. Jamais. Embora a alegria vença a tristeza, contudo, ela não destrói a tristeza. Isso é interessante que entendamos. Não quer dizer que nós não vamos ter tristezas, que não vamos ter momentos de fragilidade, de ansiedade, de angústias no coração. Nós vemos vários servos de Deus vivendo momentos assim nas suas existências. Mas Deus, na sua graça, Ele trata estes servos e os traz de novo à sua alegria. Ao reconhecimento da sua graça e ao reconhecimento da sua providência. É justamente nesses momentos de adversidade, amados irmãos, que a verdadeira bênção da vida e dos frutos da vida promovidos por Deus na nossa vida são mais claros. São justamente esses momentos que Deus nos faz contemplar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é maravilhoso, e o quanto Ele conhece as minhas necessidades e até mesmo o que Ele quer fazer para que eu possa crescer na sua dependência. Todos que consideram suas tribulações como provações necessárias para a sua salvação e compreendem isso, não somente as vence, mas também extraem dessas circunstâncias, ocasião de alegria e de gratidão. Se Deus nos afligisse sem motivo, irmãos, suportar a prova para nós seria algo penoso. Mas Deus não tem esse propósito. Então nós temos que entender, irmãos, que Deus, Ele tem propósito.
O texto diz que Deus tem o propósito de nos fazer passar por várias provações. A ideia aqui é de uma derivação incerta, um grande número, vários tipos de provações, de experimentos, de provas, coisas que vão provar a nossa fidelidade, a nossa integridade, a nossa virtude, a nossa constância cristã. É sobre isso que o autor está falando. As nossas provações, irmãos, elas vêm das mãos de Deus. É Deus quem permite. Essas provações, independente da forma em que se manifestam, são ordenadas por Deus. E isso é o que o texto nos leva a compreender. Contudo, a palavra de Deus nos diz, em Tiago capítulo 1, verso 13, que Deus jamais tenta alguém, mas Ele testa o crente com o propósito de fortalecer a sua fé. Tiago capítulo 1, verso 13 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. A palavra provações, você observou que está no plural? Várias provações. E isso aponta para a diversidade das provações na vida do cristão. Queridos, muitas dessas provações que Deus permite ocorrer na nossa vida poderiam ser consideradas injustas por nós, consideradas injustas. Pois são promovidas, às vezes, essas provações por incrédulos, pelo mundo, pelo próprio diabo. Contudo, nós cremos na soberania de Deus, que está acima de todas essas coisas. E nós cremos na providência de Deus, que é suficiente em todo o tempo. E isso traz para nós um refresco de alma. Embora nós possamos sofrer injustamente nas mãos dos homens, nós jamais sofreremos injustamente nas mãos de Deus. Jamais. E isso nós devemos sempre nos lembrar. Qual é o objetivo das provações? O texto diz, para que, no verso 7? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A pergunta é, qual o objetivo das provações? A primeira resposta é, para o aperfeiçoamento da nossa fé. Deus tem o propósito de nos aperfeiçoar na fé, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé. Essa ação de prova é aquela de teste, para ver se alguma coisa está aprovado, é verdadeiro, é autêntico. E aí faz-se até a figura do ouro, né? E diz, olha, ela é muito mais preciosa do que o ouro que é perecível e que é apurado por fogo. Nele se joga fogo para tirar as impurezas e depois avaliar qual a sua qualidade. Pedro diz que nós somos contristados por estas provações, mas em meio a essas provações, nós podemos exultar grandemente. Não só por causa da herança que nós temos recebido de Deus, que está reservada nos céus, mas também porque nós podemos ter certeza que, por meio dessas provações, que Deus tem propósito, a genuidade da nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo tendo sido testada pelo fogo, vai nos conduzir ao louvor, à honra e à glória na revelação de Jesus Cristo. Certamente essas palavras, elas são acrescentadas aqui
para que os cristãos sejam motivados a prosseguirem com coragem até o último dia. Queridos, aqueles irmãos estavam passando por provações. Eles estavam vivendo numa terra que não era deles. Haviam deixado tudo para trás, todos os seus bens, sua história, sua família. Aquilo que haviam construído. Estava no meio de um povo que adorava deuses estranhos. Não podiam se manifestar como cristãos de maneira pública. Eles sofriam angústia por tudo isso. Suas famílias eram privadas de muitas coisas. Em meio a tudo aquilo, o que Pedro está querendo dizer com essas palavras é que os cristãos podem e precisam estar motivados a prosseguirem com coragem até o último dia, porque o que Deus deu é valioso, é verdadeiro, não se extingue. A fé deles não é uma fé em vão. A esperança e o sofrimento e as dificuldades que eles vivem, Deus tem propósito com elas. Mas aquilo que Deus lhes deu jamais vai ser perdido. A sua intimidade. Se você for a Tiago, capítulo 1, e eu gostaria de convidá-lo a ir, a carta de Tiago, no capítulo 1, no verso 2 ao verso 4, você vai encontrar palavras semelhantes a estas que nós vemos em Pedro. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao verso 4, o texto diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. De novo está a ideia do plural aí. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando nós temos a nossa fé confirmada, e a ideia do texto é essa, de produzir confirmação da fé que temos, crescimento da fé que temos, segurança da fé que o Senhor nos deu. O texto diz: quando nela vivemos em meio às provações. Isso me faz um crente perseverante, que não pende para lá nem para cá, mas que continua. E esse crente é chamado de perfeito, íntegro e em nada deficiente. Deus usa essas coisas todas e as permite para que Ele possa produzir em nós esta qualidade de vida cristã. Segunda coisa que o texto nos diz, como propósito de Deus, com as dificuldades da vida, as provações, é para que tudo isso redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amados, a obra de Deus, que em sua soberania e providência nos sustenta na fé cristã, nos conduzirá a um grande louvor a Jesus na sua segunda vinda. Tudo aquilo que Deus tem feito a nosso favor, ao povo dele, fez a favor daqueles e tem feito a favor de nós, cuidando de nós e suprindo-nos para que cresçamos na fé. Ele vai nos conduzir de tal forma que possamos, na volta do Senhor Jesus, glorificá-lo. A fé em Cristo, irmãos, ela é aperfeiçoada para que no último dia, na consumação final do reino de Cristo, Jesus seja a base do nosso louvor, da nossa honra e da nossa glória a Deus. Quando Deus age assim, Ele não nos tira a bênção de sermos adoradores, mas Ele nos fortalece como adoradores. Porque no meio da adversidade Ele nos abençoa. E
Quando está fazendo isso, fortalece a nossa fé. E quando temos fé confirmada, reconhecendo toda a perfeição da obra de Deus, nós ainda mais adoramos a Deus. E adoraremos quando Jesus voltar. Mas o texto ainda nos fala algo mais. Ele nos falou de uma adoração que vamos ter na eternidade, ou quando Cristo voltar abrindo a eternidade. Mas o texto acaba nos falando também de uma adoração que nós temos a Cristo hoje. O texto diz, a quem, se referindo a Cristo, não havendo visto, a mais. Depois diz, no qual, se referindo novamente a Cristo, não vendo agora, mas crendo. E o texto diz, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Irmãos, os crentes que receberam essa carta não haviam visto Jesus. Pedro havia visto o Senhor Jesus. Mas esses crentes que estão recebendo essa carta não haviam visto Jesus tete a tete. E ele diz, olha, vocês não viram Jesus assim, mas vocês viram Jesus através do Evangelho. E ele diz, vocês não viram pelo Evangelho, de alguma forma, vocês conheceram e agora amam e creem em Cristo Jesus. Jesus disse uma palavra a Tomé quando da sua ressurreição, porque Jesus esteve entre os seus discípulos e os seus discípulos viram Jesus ressurreto e se alegraram muito, mas Tomé não estava presente. Ele diz, olha, se eu não tocar no Senhor Jesus e se eu não puser o meu dedo no buraco ali que foi feito na sua mão, eu não vou acreditar. E quando Jesus se coloca de novo na presença dos seus discípulos, Jesus disse a Tomé, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Quando eu li esse texto, e o texto diz, mas não havendo visto, a mais, não vendo agora, mas crendo, eu me lembrei logo desse texto e dessas palavras do Senhor Jesus. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Aqueles irmãos que recebiam essa carta, eles amavam Jesus e eles depositavam em Cristo Jesus sua confiança, mesmo não tendo visto nessa vida, aqui na terra, o Senhor Jesus. E isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 7, ele diz, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aquela fé que Deus produz. Na verdade, irmãos, quando o texto está falando aqui a respeito de não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, se nós pensarmos de maneira bem objetiva no texto, nós vamos ver que a ordem está invertida. É quando nós cremos em Deus que nós amamos a Deus. Nós não amamos antes de crer. Mas Deus produz fé em nós para que possamos amar a Cristo. E o texto diz que quando isso acontece, nós exultamos com alegria indizível e cheia de glória. Já nessa vida presente, hoje, nós, servos de Deus, igreja do Senhor Jesus, os fiéis, supridos e sustentados e preservados pelo Senhor, os crentes experimentam de uma alegria indescritível, que o mundo não tem como compreender. E que nós não temos como descrever para eles, porque é muito maior do que aquilo que os nossos lábios podem dizer. É isso que o texto está dizendo, quando fala de uma alegria indizível. Essa alegria é uma realidade tão profunda em nós. Uma alegria expressa, como disse para vocês agora mesmo, com um grito incontido. Não é uma alegria superficial.
O servo de Deus que contempla a obra de Deus, que experimenta da regeneração e da salvação, da presença do Espírito, que tem esse Espírito promovendo o fruto do Espírito e da alegria dentro de si, ele é feliz. Mas no mundo nós passamos por tribulações. E a alegria e a adoração que nós temos é cheia de glória, diz o texto. Uma alegria profunda, de exaltação plena da glória de Deus. Não pode ser algo menor, irmãos. Jamais pode ser algo menor. A igreja do Senhor Jesus, ela não pode perder essa satisfação, essa motivação de adoração ao Senhor no meio das adversidades. Eu sei que nós somos humanos, nós passamos por angústias, e isso nos machuca, mas maior é o poder de Deus que age em nós e que é a nosso favor. E por último, irmãos, essa alegria da salvação é o objetivo da nossa fé. O texto no verso 9 diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A expressão obtendo aqui, ela pode ser traduzida também por recebendo. Mas de uma forma ou outra tem o mesmo sentido, porque nós ou recebendo ou obtendo, isso vem de Deus. É algo que vem do alto. Por meio da obra de Cristo Jesus, o crente obtém a salvação. Já nessa vida aqui, o cristão se apropria da salvação que Cristo oferece a ele. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, Paulo diz: certamente a palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, é para nós que somos salvos, poder de Deus. E é poder de Deus para a salvação. E o texto diz que o fim da nossa fé, o objetivo da nossa fé, é a salvação da nossa alma. Essa expressão fim significa objetivo. Ela vem de uma expressão no original que é atelos. E eu quero falar a respeito disso porque é uma expressão que dá a ideia de que é o objetivo realmente último. É o que está no objetivo maior. É a principal intenção de Deus para a nossa salvação, a fé. A salvação é o objetivo de Deus para a nossa vida. O que Pedro está lembrando os crentes aqui é para onde eles devem direcionar todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, todas as suas expectativas para a salvação eterna. Este é o olhar. Amados, nós devemos ter muito cuidado com as nossas prioridades de vida e preocupações de vida. Nossos corações e nossas mentes devem ter a salvação, nossa vida com Deus, como mais importante do que tudo. É o objetivo maior da nossa existência hoje e futura, eterna. Nós, como cristãos, devemos estar atentos, porque nós podemos estar tão fascinados e tão preocupados com os acontecimentos e os nossos próprios negócios pessoais, que nós desviamos nossa atenção, nós desviamos a nossa força, a nossa dedicação de Deus e a salvação que temos em Cristo Jesus para estas coisas que nos fascinam e nos preocupam. Jesus disse: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Onde está o teu tesouro? Segundo Pedro, estava querendo pastorear e consolar o coração desses irmãos aflitos, angustiados com a vida que viviam.
cheia de desventuras e dificuldades, provações. O que ele queria é levá-los a entender que eles não perderam nada e que eles deveriam manter a sua alegria, porque ela não foi perdida. Ela é Cristo e a salvação. A sua alegria é a herança eterna. A sua alegria é fruto do Espírito. E o fruto do Espírito Deus não tira de nós. Ele sustenta. Esse é o nosso tesouro. Queridos, estamos vivendo tempos onde nós estamos tão preocupados que eu fico pensando até que ponto nós temos nos preocupado com as coisas essenciais da nossa relação com Deus. É claro que devemos cuidar da vida que Deus nos dá, mas não podemos desprezar o que Deus nos dá. Com referência à vida com Ele. Talvez você esteja vivendo um tempo de muitas dúvidas. Qual será o futuro? Qual será o futuro de você, da sua profissão, do seu negócio, da vida no mundo? Será que eu vou ficar vivo nessa pandemia? Será que as pessoas que eu amo vão ser atingidas? Alguns já estão tendo respostas não muito boas. Mas quero lhe dizer que todas as respostas vêm de Deus. Que Ele nunca deixou de ser soberano. E Ele nunca deixou de ser providente. E Ele nunca deixou de ser o Deus da graça. Onde está o teu tesouro? Disse Jesus. Aí estará. Onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Perdão, onde estiver o seu tesouro, ali estará teu coração. Que Deus, na sua bondade, esteja nos dando discernimento dessas palavras que foram tão graciosas para com eles, irmãos, em momentos de adversidade. Vamos orar. Fique de pé e vamos orar. Nós cantamos uma música, a última música que cantamos, que fala da volta de Cristo. Eu queria ver a possibilidade de nós cantarmos mais uma vez. Nós vamos orar e logo depois vamos cantar essa música e depois da música vamos receber a bênção. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor, na sua bondade, esteja colocando essas palavras do Senhor, da tua palavra, da tua escritura no nosso coração. Para que, ó Deus, nós não tenhamos uma visão errada das coisas que ocorrem ao nosso redor ao ponto de perdermos a alegria da salvação. Os motivos da nossa gratidão a Ti e da nossa esperança eterna. Fortaleça a Tua igreja, Senhor. E dê-nos sempre sabedoria nas decisões que tivermos que tomar quanto aos tesouros que o Senhor tem nos dado, para que eles estejam na primazia da nossa existência. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos em adoração. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera
estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Não mais temor, junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar. Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. E agora, amada Igreja do Senhor Jesus, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, e faça resplandecer sobre vós o seu rosto, e vos dê da sua paz, o amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho, e na comunhão do seu Santo Espírito. E que seja assim hoje e para todo sempre. Amém.